Muito bem, muito bem. Vamos lá, então? Vamos começar? Então, vamos. Você sabe que a gente faz aqui na Conterapia? A gente acende uma vela, né? A nossa metáfora, nosso símbolo da fogueira para a gente se achegar. Então, quero convidar você para se aproxegar aqui, chegar mais pertinho do calor, da luz, da fogueira, nesse dia 9/9/2025, que dá 9, o pessoal da numerologia, da astrologia adora. Pai, que bom, vou chorar. Tem meu pai tá assistindo, gente. Meu irmão colocou meu pai pra assistir. Pai, que bom que você tá aqui, pai. Vixe. Vou ficar emocionada. Muito bem. Pessoal da numerologia, da astrologia, 9/9/9 hoje, né? Dia de fechamento de antigos ciclos, de reforçar o nosso propósito espiritual, de despertar nossa consciência, né? Nossa compaixão universal. Eu achei tão propício e tão interessante começar essa live e fazer esse lançamento desse livro nesse dia de portal. Então, é isso. Eu quero convidar vocês para vocês irem deixando aqui nos comentários aonde que vocês estão, da onde que vocês estão assistindo. Aqui, aonde que a gente está se encontrando, cada um de nós, né? Porque a Conterapia, quando eu vim aqui pra Inglaterra, eu pensei, gente, agora como é que eu vou fazer? Não vai ser mais presencial, vai ter que ser online. E no começo deu o maior frio na barriga, né? Maior insegurança. E no final das contas, querendo ou não, a internet conecta almas afins em todos os lugares do mundo, né? Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Aracaju, Vigo, na Espanha, Campinas. Ah, cara, que legal. Voltando para casa no Porto, Praia Grande. Muito bem, que bom que vocês estão aqui. Porto Alegre, sejam bem-vindos. Grata, Fábio, grata. Olha só, nessa live eu tenho até um roteiro, porque se deixa o contador de histórias ficar falando, a gente vai ficar falando até pelos cotovelos. Então, pra gente não ficar muito tempo aqui, Curitiba, Itatiba, Aiuoca. Ah, que legal que vocês estão aqui, que bom. Pra não ficar muito, né, enrolação, que senão eu vou ficar contando história até sabe-se lá quando, eu tenho um roteirinho. E a nossa previsão é o seguinte: eu vou fazer uma pequena introdução da história desse livro, eu vou apresentar o livro para você saber o que ele tem. A gente vai receber o Silvio e a Renata. Eles têm uma contribuição nesse livro para o embasamento teórico da Conterapia. Vai ser bem bacana a gente ouvir eles e aí a gente celebra, né? A gente encerra essa live. Então, vamos lá? Sem mais delongas? Sabe o que eu percebo? Eu percebo que as histórias, elas têm um poder transformador. Não tem? Elas... Às vezes até falta palavras pra gente explicar como que isso funciona, como que isso acontece. E é justamente isso que nós vamos ver aqui nesta live. Muito bem, muito bem. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês da minha história. Olha só. Ah, que bom que vocês viram. Eu vou interrompendo, dando oi pra quem tá chegando. Gi, Ju, Sinara, que bom, Mônica. Eu começo, assim, a Conterapia é uma coisa que vem da prática, sabe? Ela não vem de uma teoria. Ela não começa assim. E aí, se fosse pra mim dizer pra você onde que ela começou, vai ser difícil, porque eu tenho que voltar lá na infância, num conjunto de livrozinhos que provavelmente muito de vocês também tinham, de contos de fadas. Sabe aquelas capas que fica mudando conforme você gira assim, ela vai mudando, assim, bem de antigamente? Eu tinha esse livro que marca muito a minha infância. O meu pai costumava colocar, lembra, pai? Costumava colocar no toca-disco dele, ele tocava música clássica. E olha, disparado o que eu mais gostava era da Suíte do Quebra-Nozes. Parecia assim que tava contando uma história. Aí quando o Walt Disney lança fantasia, eu falei, nossa, aquilo ficou. Aí chega na adolescência, eu mergulho pra ler. Se perguntar pro meu marido, vem até hoje. O que você faz de hobby? Eu leio. O que você faz pra descansar? Eu fico lendo ficção. Então é uma coisa que seguiu, né? Mas quando eu chego lá na maternidade, lá na frente na vida, João Pessoa, que legal! Vocês também tinham dos Irmãos Grimm? Também amava essa coleção? Ah, eu também, eu adorava que ficava mudando assim, olha, ficou aqui, né? E as histórias sempre acompanhando. Aí quando chega na maternidade é o seguinte, eu tento me preparar
para estar presente, para ter autonomia, para ter disponibilidade. Então eu saio do corporativo das empresas, eu saio de trabalhar com importação e resolvo empreender com quase 30 anos, começando tudo de novo. Porque, olha, começo morando nos Estados Unidos, aí volto pro Brasil, daí eu vou pra Irlanda, aí eu volto, daí dessa vez tô aqui na Inglaterra. Enfim, o que era começar de novo, né? Lá tava eu, com quase 30 anos, saindo do corporativo, e fui empreender virando confeiteira, meu povo. Virei confeiteira. Carol, que bom que você chegou. Maria de Fátima. Poxa, que legal. Leila, Tati, que bom. Vitória, nossa. E aí, eu resolvo empreender com confeitaria. Eu viro cookie designer. Eu começo a fazer curso de boleira, de decoração de bolacha, biscoito, perdão, dependendo de onde você estiver no Brasil. Eu falei biscoito, não foi bolacha. E cupcake, tudo. E eu saio vendendo de porta em porta. E você sabe que tem uma coisa dessa época que ficou marcado, que eu trago até hoje e que é muito importante, inclusive na conterapia. Que bom estar aqui celebrando com a gente. Obrigada, que bom que vocês estão aqui, Carol. Ai, Martinha! Tá aqui, abraço, querida, que bom que você tá aqui. E aí, uma coisa que ficou dessa época foi que a vida, ela não dá salto. A vida não dá salto, não é? Tudo tem o seu tempo. Se eu quisesse acelerar uma fornada de bolacha, dava errado. Se eu quisesse mudar o fogo, a constância ali, né, do fogo, também desandava a receita que eu estava fazendo. Foi muito importante sair do corporativo e ir para confeitaria para aprender que a vida tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu ritmo, né? E isso se faz presente até hoje. Eu acho que é uma das coisas que faz parte da conterapia. Aí eu me torno mãe, né? Sou mãe de um rapaz, logo na sequência vem mais um rapaz, e aí quando veio 2 ali, eu já não dei muita conta de fazer os meus confeitos, eu tive que parar de trabalhar. Eu acho você mãe, quando vem os filhos, quem leu Laura Gutman e a Sombra, a maternidade encontro com a própria sombra, você fala assim, eu encontro muitas sombras aqui com essa maternidade. Comecei a fazer muitas terapias. Eu já tinha feito ciência do início da vida com a Eleanor Luzes para me preparar para essa etapa. Então eu estava bem aberta, eu estava buscando, além de terapia tradicional, eu estava em busca de terapias mais alternativas e fui fazendo várias sessões. Anateórises, e vai para terapia crânio-sacral, e Psyche, e barras, e olha, e constelação, e vamos que vamos, né? Teta Healing, acho que vocês sabem o que é isso, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês também já passou por isso. Só que chegou um momento que eu falei assim, ai gente, eu vou começar, sabe o que é fazer essas formações. Em vez de ficar fazendo as terapias, as sessões, eu vou fazer a formação. E comecei a fazer a formação, né, enquanto eu tava ali na maternidade. Uma delas foi muito importante na nossa vida familiar, que foi a reprogramação biológica. A reprogramação biológica, a gente passou muito tempo estudando todas as constelações, a constelação familiar sistêmica, se aprofundando nela. A gente passou muito tempo estudando nova medicina germânica, né, toda a embriologia, todas as nossas camadas, enfim, toda a anatomia, para entender que conflito que estava por trás, qual era a percepção de mundo que estava por trás das nossas doenças, sabe? E uma coisa me chamava muita atenção nessa formação é que sempre que a gente estava tentando investigar qual que era a questão, o conflito, o professor falava assim, olha, mas essa questão, essa percepção de mundo é real ou é imaginada? Como assim real ou imaginado? Não, porque tem coisa que é fato, tem coisa que é a gente antecipando, tem coisa que a gente é alucinando, é o que a gente acha que foi, mas às vezes nem foi. Aí eu começava a pensar, gente, mas essa tal da imaginação aí é muito importante, ela é tão importante ao ponto de impactar, influenciar na minha saúde. Então, se ela influencia na minha saúde, se ela pode influenciar, inclusive se eu vou ficar doente, ela vai influenciar se eu vou ficar bem, se eu vou ficar saudável. Esse é outro ponto que ficou marcado, mas ainda não tinha chegado na conterapia. E aí nessa relação e me descobrindo com os filhos, eu queria vínculo. Eu percebia que se eu estivesse realmente presente com eles, não só de corpo, sabe? Quando a cabeça da gente tá na mensagem que você tem que responder na lista do mercado, nas coisas que você tem que fazer, e as crianças pequenas estão ali, e você não tá mais nesse ritmo, e meu Deus do céu. Não. Quando eu tava realmente presente com eles ficavam muito mais harmônicos, muito mais tranquilos.
E eu comecei a me questionar o que eu preciso, qual seria a coisa que nós poderíamos viver juntos, a prática, enfim, a ação, o que a gente poderia viver junto de experiência que gerasse vínculo entre nós. E aí cheguei na contação de histórias. E foi quando eu e minha mãe a gente decidiu fazer uma formação, o meu primeiro curso de contação de histórias, que foi na Casa do Contador de Histórias em Curitiba. E para minha grande sorte, a minha primeira instrutora foi a Marta Teixeira. A Marta Teixeira, ela é uma psicóloga antroposófica e naquela formação ela falou coisas que... Nossa, ela falou dos contos de um jeito que no fundo, lá no fundinho... Eu já sabia, mas ela deu palavras para aquilo que só estava latente ainda, sabe? E brilhou meus olhos de um jeito, mas ainda não tinha chegado na conterapia, né? Volto para casa, começo a contar histórias, começo a ter momentos de vínculo realmente, de conexão, de presença. As coisas começam a ficar muito mais tranquilas. O que antes na reprogramação eu utilizava de conversa bem direta para explicar para os meus filhos, de forma positiva e tal, tudo explicando para eles, eu comecei a usar metáforas, eu comecei a usar histórias e eu comecei a perceber um impacto e a potência que essas imagens tinham. Muito bem, chegou a hora dessas crianças voltar para a escola, começar a ir para a escola. E eu falei, agora, eu vou voltar a trabalhar. Tá sobrando tempo de novo, ainda bem, não tô ali naquela função mais. Mas quem sou eu? Eu não sou mais a Ana do corporativo que trabalhava com importação. Eu também não sou a Ana confeiteira, que eu já passei por tanta coisa para poder dar conta dessa maternidade de mim mesma e de ser um ser humano melhor para eles. O que eu vou fazer? Bom, sou formada em administração, será que eu vou fazer psicologia? Mas não era o momento de eu embarcar nisso naquela minha etapa da vida. Eu também estava tendo meus questionamentos sobre a formação. Eu falei, acho que eu vou fazer um curso de coaching que tem a ver. Gostei, fiz o curso de coaching. Não era exatamente o que eu achei que seria. Eu achava essa pegada de vamos produzir um pouquinho. Não era tão real, sabe? Mas tinha muitas coisas interessantes ali. E quando eu abro uma sala e divido essa sala com outros colegas de terapeuta, porque afinal de contas a gente tá começando, vamos rachar o aluguel para todo mundo conseguir se virar. Eu começo então dando oficinas de contação de história para pais à noite e fazendo atendimento de reprogramação biológica com coaching. Eu fiz uma adaptação ali das ferramentas que eu achava mais interessante com a reprogramação biológica. E aí é o ponto de virada. Porque nesse momento, um desses colegas que dividia a sala comigo, ele fez uma pergunta pra mim, que é o nascimento da conterapia. Ele falou assim, Ana, já fiz oficina de contação de histórias com você, apesar de eu não ser pai, né? Ele não era pai. Fiz oficina de contação de histórias, eu queria fazer o seu atendimento. Por que você não cria um conto pra mim? Gente, quando ele fez a pergunta, eu pensei, olha... Escolher os contos nos livros, tudo certo, né? Mas criar um conto? Nossa, nunca fiz isso. Mas você sabe o quê? Topo. Tudo bem você ser minha cobaia? Ele falou, não, claro, tô aqui te pedindo. Então me dá um tempo que eu vou descobrir como é que eu vou fazer isso. Vou te atender com o que eu atendo, reprogramação e coaching, mas me dá um tempo aí pra mim criar esse conto. Ele deu. Eu fui pra casa. Em menos de 10 dias eu criei o conto dele. Porque eu já trabalhava com tantas histórias, já tinha nutrido meu mundo interno com referências. E quando eu tava atendendo ele, na hora que eu tava atendendo, eu já tava dizendo, ai, lembrei daquela história. Nossa, esse trecho aqui que ele tava falando me lembra daquela outra história, aquele outro monte de fatos, daquele... Sabe assim, como cobertor de retalhos, as coisas foram se formando, a imagem da história dele foi se formando. Fui pra casa, escrevi a história... Voltei para o atendimento. Vem cá, vou contar essa história para você. Deita aqui na maca. Aí eu fiz a abordagem que a gente fazia na reprogramação de baixar a frequência de onda cerebral, deixar a pessoa relaxada, falar no ouvido direito. Tem toda uma sequência que inclusive eu explico aqui no livro, que continua na conterapia, no atendimento individual. E eu conto para ele essa história no ouvido direito dele. Nem sei explicar para você a sensação, sabe? Foi uma sensação de... Nem sei se eu reconheço. Eu acho que eu reconheço. Agora que o tempo passou, eu consigo reconhecer que tudo estava se encaixando naquele momento e ali nascia a conterapia. E assim, não tinha nome.
Era me conta uma história e começou um boca a boca, não era nada formal, vai aqui, vai ali, foi, voltou. Comecei a atender mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Eu falei, nossa, tá virando alguma coisa aqui. Eu preciso aperfeiçoar esse negócio de criar contos. Preciso estudar. E foi quando eu comecei a buscar cada vez mais. Boa noite, Maria Júlia, que bom que você chegou, todo mundo que tá aqui presente. E foi quando eu comecei a ficar curiosa. Falei, gente, eu preciso pesquisar. Que nome que eu vou dar para esse atendimento? Eu acho que me conta uma história já não cabe. Eu acho que contoterapia é um nome bacana. Nossa, que nome legal. O que será que existe? Gente, volta 10, 11 anos atrás. Não tinha nada. Mal tinha uma referência ligando com terapia com terapia narrativa, mas também ligava com terapia com interpretação de contos de fadas pela linha junguiana. Um pouco se falava sobre mulheres que correm com lobos na internet. Falei, vou começar a produzir conteúdo e vou começar a investigar aqui. E aí começou na prática, né? Investigar, desenvolver, experimenta, volta, dá uns tropeção, faz umas coisas que não estão muito certas, aprende, vem, faz certo. E foi crescendo, e eu fui descobrindo, e aí nessa época mais pessoas começaram a postar sobre conterapia, ligada com constelação, com esse pensamento sistêmico, com coisas que eu já vinha trabalhando, e tinha várias referências muito interessantes. Mas essa que me atendesse sobre como criar contos, como contar, onde é que tá a magia, como que a gente trabalha a imaginação realmente, eu ainda continuava nessa sede, sabe? Bom, a comunicação não violenta chegou também na minha vida, porque eu descobri que era muito importante saber ouvir. Tinha alguma coisa naquele atendimento que as pessoas saíam não só felizes por terem sido vistas, mas por terem sido ouvidas para compreender. Eu ouvia elas para compreender, eu não ouvia elas para responder. E a comunicação não violenta foi o que me proporcionou isso, né? Então, ouvia para compreender, aperfeiçoei cada vez mais como criar um conto terapêutico, como escrever, mas faltava alguma coisa. Faltava. Eu sabia que eu precisava mergulhar mais ainda nessa questão da imaginação. O que faz? Se a imaginação, lembra, na reprogramação, que eu me dei conta que a imaginação era muito importante? A imaginação eu me dava conta que a imaginação criava a realidade que a gente vive. De alguma forma ou de outra. Se você parar pra pensar, olha ao seu redor aí onde você tá. Você consegue imaginar alguma coisa aí, no seu espaço, que foi criada sem ter sido vista pelos olhos da imaginação antes? É impossível. Não tem como. Um construtor, um pedreiro, ele, para construir uma casa, ele precisa que alguém mostre pra ele onde é que é o banheiro. Imaginar onde é que é a cozinha, onde é que é o quarto. Não se faz isso do nada. Então eu ainda estava curiosa com a imaginação. E eu pensei, e agora? Como é que eu faço para ser uma contoterapeuta cada vez melhor? E aí eu vi com essa ideia doida pro meu marido e falei assim, olha, a gente construiu a nossa casa, estamos aqui pagando financiamento, não faz 4 anos que nós estamos, 3, 4 anos que nós estamos morando nelas, as crianças estão pequenas, vamos embora do Brasil, porque lá na Inglaterra tem uma faculdade antroposófica, e dentro da faculdade antroposófica, todos os escritores, as pessoas que são referências para mim, a Susan Perel, a Nancy Mellon, o Roy, o Ashley, todo mundo tá lá. E lá eles dão cursos. Só que não vai dar pra mim ficar indo com criança pequena assim, voltando, custo e logística e tudo. E se a gente fizer uma coisa? Ele demorou um pouquinho. Mas no final das contas ele topou. A gente vendeu a nossa casa, cruzou o oceano e veio parar na Inglaterra. Isso há 6 anos atrás. E olha, quando eu entrei naquele hut, naquela cabana, dentro daquele campus, era isso. Eu tinha dúvida, eu já não tava com muita dúvida, mas se eu tinha dúvida, não tinha mais. E a partir daquele ano, a conterapia, que era atendimento individual, passou também, eu passei a ofertar oficinas, workshop, e logo, não deu um ano fazendo oficina de contos biográficos, de contos terapêuticos, eu chamava de contos curativos, porque recentemente tínhamos lançado Contos que Curam, que virou best-seller e tal, eu também sou uma coautora nesse livro, e o pessoal falou assim, Ana, por que você não faz um curso dessa oficina?
Eu falava, gente, mas um curso vai ficar comprido, hein? Não dá pra mim fazer curso de final de semana, não. Porque eu vou ter que ensinar comunicação não violenta, nós vamos ter que mergulhar toda na oralidade, na arte, né? Nesse ofício do contador de histórias. Como é que essas pessoas, essa tradição milenar, consegue, com palavras, estimular a imaginação das pessoas, colocar imagens em ação nos mundos internos das pessoas, né? Tem isso, tem como criar contos biográficos, criar contos terapêuticos, tem... Aí dei um nome, daí coloquei tudo dentro de uma formação. Esse processo de criar um conto terapêutico virou um método, chama-se método Tecendo Realidades, ele tem 4 passos. E começou a formação em conterapia. A formação em conterapia, portanto, ela foi nascendo da prática, né, dos pedidos, enfim, até que chegou um momento que eu precisei formalizar isso, eu precisei deixar isso mais embasado, mais fundamentado. Os anos foram passando, fazem 5 anos que eu dou essa formação. E nesse percurso, muitas pessoas surgiram. A gente começou primeiro esse curso com esse projeto de criar o livro em grupo. Eu falei assim, gente, contoterapia tem maleabilidade interdisciplinar. Eu percebo claramente que a gente pode aplicar ela em vários contextos. O que vocês acreditam que é a contoterapia? Vamos juntos nos unir aqui e vamos pegar o curso como guia e vamos escrever esse livro? O pessoal topou. Por 1 ano a gente ficou escrevendo junto em grupo esse livro, até que a gente chegou num momento que ficou muito divergente, assim, tinham opiniões diferentes, tinham desejos diferentes, e aí no encontro a gente decidiu que a gente ia parar. Por um tempo, não era assim que a gente estava entendendo com terapia. Eu também precisava amadurecer um pouquinho mais. Por 1 ano a gente ficou parado, o livro ficou estacionado. E Silene Lima, que faz o prefácio deste livro, entra na minha vida. Ela está terminando o TCC dela, ela está fazendo uma pesquisa, né, pro estágio final da formação dela. E ela começa a me cutucar, me questionar, mas isso, você tá tirando da onde? Mas isso, sabe que isso me lembra aquilo, isso me lembra aquilo? Eu falo assim, olha, eu acho que agora tá chegando a hora de novo, né? Fora, pra quem segue aqui, a gente sabe que nós temos uma pessoa que estimulou, né? Enfim, a gente sabe que precisava definir a contoterapia com um pouquinho mais de clareza, com um pouco mais de propriedade. Final do ano passado, peguei, retomei o projeto, li tudo que a gente tinha feito, readequei, e olha, fiquei dezembro inteiro, janeiro inteiro, de domingo a domingo, revisando, escrevendo, revisando, buscando e lendo e vai, estudo. Nossa, eu fiquei quase doida, pegando tudo. E aí, finalmente, chegamos no livro. Foi assim que nasceu o livro que hoje eu apresento pra você. Então, sem mais delongas, olha aqui, nasce o livro de conterapia. Conterapia, Bases Teóricas e Narrativas do Cuidado. Esse é um livro que tem 380 páginas, são 12 capítulos. Nesses capítulos, o conteúdo dele está separado assim. O começo é a apresentação. Estou apresentando a contoterapia, definindo o que ela é. Aí nós temos o embasamento teórico da contoterapia. Quais são as teorias filosóficas e psicológicas que fazem diálogo, que fazem ponte com a contoterapia? Então, desse ofício do contoterapeuta, do que acontece no encontro individual, do que acontece no encontro em grupo, o que acontece em cada momento? Qual é a terapia que me apoia? Quando eu estou me relacionando, o que está acontecendo? Quem diz algo para mim sobre isso? Quando eu estou trabalhando sobre arquétipos, quando eu estou trabalhando símbolos, quando eu escuto para compreender, quando eu chego no conto, como funciona isso, qual é a teoria que me embasa, que me apoia para me poder entender bem o que eu estou fazendo. Então, a segunda parte é a fundamentação teórica, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de várias coisas aqui. A terceira parte é a metodologia, é o método Tecendo Realidades. Eu explico todos os detalhes de como criar um conto terapêutico, todas as etapas, com exemplos. Falo da postura do conterapeuta. E por fim, nós temos 14 contos terapêuticos, autorais, inéditos. São contos que vieram dos atendimentos que foram feitos ao longo desses anos.
eu tenho a permissão desses pacientes para poder compartilhar essas histórias. Então, a gente tem o que o paciente trouxe, qual era o conflito, qual era o desafio. Nós temos o conto, e eu explico o que aconteceu depois, qual foi o retorno desse conto. É uma tentativa da gente formalizar... não vou dizer que é científico, porque a gente não pode falar isso, né? Mas, né, deixar a contoterapia ainda mais firme, sabe? Mais estruturada, mais embasada. É isso que tem nesse livro, aqui. E aí agora... Ah, que bom! Gente, ó, o link tá na bio, tá? Se você quiser, mas também eu vou postar pra você o link daqui a pouquinho, pra quem quiser. E no final da live também eu deixo, tá bom? E... ai, que bom que deu. Vamos conhecer? Vamos ver o Silvio e a Renata? Silvio, Renata, vocês estão aí? Posso convidar vocês pra entrar na live? Ai, Tati, que legal, você teve o privilégio de ser atendida por uma mentorada da Ana. No final do curso da formação de conterapia, eu abro a agenda, porque para você se formar, você precisa fazer um atendimento. E esse atendimento é voluntário, e aí eu abro essa porque daí os contoterapeutas passaram por todo esse percurso, comunicação não violenta, escuta, oratória, contos biográficos, oralidade, contos biográficos conterapêuticos. Pra encerrar, eles precisam criar um conto pra alguém. E é isso que ela tá falando pra gente. Pronto, vou chamar vocês, espera lá. Peraí que eu tô tentando achar a Renata. Achei, pronto. Silvio, tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo! Áudio e vídeo, tudo bem? Pra mim tá ótimo, e o meu? Também, tá ótimo. Renata, Oi, tudo bem? Que bom que você chegou. Áudio e vídeo, tudo certo também? Tudo certo, acho que sim, hein? Pronto. Pronto. Poxa, que legal que vocês estão aqui. Nossa, que jornada que a gente percorreu, gente. O quê? Estamos o quê? Uns 5, 6 anos juntos, né? Desde final de 2019, 2020, porque a gente fez oficina e daí depois vocês foram pra primeira turma. Gente, Silvio e Renata são da primeira turma. E estão junto aí desde sempre. Poxa, que legal. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada por vocês terem vindo. E deixa eu fazer umas perguntas pra vocês. Eu vou querer saber de vocês o seguinte: como é que foi participar, como é que foi essa experiência de participar desse livro? O que vocês trouxeram pra gente? Qual foi o conteúdo que vocês estão trazendo aqui pra gente no livro? Por que vocês acreditam que a conterapia... Por que vocês acreditam na contoterapia como uma abordagem? E se vocês tiverem algum insight, compartilha com a gente. Então, conta pra nós. Eu acho que o Silvio vai... Eu sabia que ele ia falar primeiro. É covardia mesmo, nesse caso não é educação. Primeiro, assim, trazer que eu e o Silvio combinamos a paleta do livro. Então, no roxinho. No roxinho do livro, tem um roxinho aqui ao redor. Aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, mas, né, no ao vivo tem. Vamos lá, né? Então, assim, eu acho que a experiência... Nossa, uma jornada, né? Transformadora e profunda. Acho que, para resumir bem, né? Foi. E transformadora e profunda a nível pessoal mesmo, né? Porque a gente aprendeu juntos, tudo foi muito importante. E toda a jornada de construção do livro, eu acho que não tanto do capítulo, porque para mim, que contribuí com o pensamento sistêmico, para mim era muito bem definido, assim, né, a especialização que eu tenho, né, em terapia familiar, de casal, e o pensamento sistêmico para ser desenvolvido, para ser colocado, né, e explicado também com o tamanho de importância que tem dentro da contoterapia, porque é esse novo olhar, essa nova forma da gente perceber o mundo de uma maneira mais profunda e ainda mais abrangente, né? Então, eu acho que a parte do capítulo em si foi maravilhoso de escrever junto, de contribuir, porque foi
foi sendo moldado, foi dando sentido, assim, para algo que eu tinha acabado de fazer a formação da conterapia, né? E então, para mim, foi como uma construção, uma co-construção mesmo, né? De um desenvolvimento meu, pessoal, profissional. Foi algo que contribuiu muito também para o meu desenvolvimento dentro do trabalho como psicoterapeuta. E, ao mesmo tempo, de estar ali contribuindo para algo que já tinha feito tanto sentido com a formação. Então foi incrível, assim, e a gente acabou também estreitando os laços, a amizade, eu acho que tudo isso também, né? Acho que foi, né, a parte mais... Eu já fiz oficina presencial em Aracaju, quando eu fui pro Brasil, deu jeito pra ver Renata e a gente fez. Foi. Aham, Muito. Mas Renata, fala de você, quem é Renata? Apresenta a Renata pra nós. Ah, Renata, né? Bom, Renata dá pra falar muita coisa. Eu vou tocar no profissional, né? Já que a gente tá nessa área. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta e trabalho. Minha especialidade é em terapia familiar e de casal, é em terapia sistêmica. Mas também já me desenvolvi muito com psicoterapias mais humanistas, né? De abordagem focada em solução, enfim. E hoje eu estudo também a psicologia analítica. E a contoterapia sempre fez muito sentido para mim, no sentido assim, da conexão com o conto e dessa conexão com o humano mesmo. Então eu vejo que esse desenvolvimento tem muito a ver com aquilo, a contoterapia, ela realmente permite que a gente entre em contato com esse humano, de uma forma muito profunda, simbólica, obviamente, né? Traz essa linguagem do simbólico de uma maneira que realmente nos toca, que ajuda a nos desenvolver, a nos construir. E eu sempre tive essa conexão com os contos também, né? Criação de conto e dentro quando eu estudava a hipnose ericksoniana, a gente usava muito das metáforas e criação de histórias a partir da demanda dos pacientes para poder desenvolver metáforas, contos. Então, assim, com a contoterapia eu fui lapidando esse caminho, né, esse movimento meu também de conexão com essa linguagem. Então, assim, eu me sinto muito parte da contoterapia, né? Então, para mim foi... Não vou dizer que foi fácil, porque não é fácil, né? A gente atravessa muitos processos, mas muitos. Assim, fluiu. Ainda mais que a gente começa o livro falando assim, não, tem que ter congruência, tudo que nós estamos falando aqui no livro, nós temos que viver nas nossas vidas. Por que nós vamos falar isso? Bom, não é à toa que estamos no 9 do 9 do 9, que só fica o que é a essência, enfim, porque, olha, foi uma jornada, né? Pra gente fazer esse livro, nossa. Mas é isso, assim, eu acho que acho que no tempo que a gente vive, de tantas coisas artificiais, incluindo a inteligência, né? Não que seja 100% negativo, mas eu vejo que a contoterapia conecta a gente a uma inteligência natural e mais real mesmo, né? Esse contato consigo. E isso eu acho que vai além do profissional e vai além também de qualquer benefício que eu possa buscar numa terapia com autoconhecimento, com um autocuidado, tudo isso é muito bom. Mas eu acredito que vai até além, assim, é uma experiência mesmo, né? Sim. A contoterapia é muito experiencial. Ela é. Então é isso. Eu falei da contoterapia de mim ao mesmo tempo, aí fiz aí um bolinho só. É assim, tudo certo, é isso. Grata, Renata. Grata. A Renata traz pra gente o capítulo dela. Deixa eu até pegar aqui pra vocês, gente. Ela tá falando... Tanto a Renata quanto o Silvio, eles acabaram entrando, contribuindo pra parte teórica mesmo, sabe? Pra parte da fundamentação da contoterapia. Então, quando a gente vai falar de relações, quando a gente vai falar... dessa dimensão mesmo, né, do olhar sistêmico, inclusive aprender a olhar, que inclusive o nome do capítulo da Renata, Aprender a Olhar, ela tá trazendo todo esse conhecimento referencial, olha, tá? Eu sou suspeita, né, eu vou dizer que tá tudo lindo, mas que tá bom. Grata, Renata, muito agradecida. Gratidão. Nossa, é uma honra, sabia, ter você nesse livro. Muito grata. É uma honra estar aqui. Eu tô muito empolgada. Já tô desde de manhã mandando mensagem falando, né, desse lançamento. Então, também sou suspeita, honrada, muito feliz de estar fazendo parte. Eu acho que é
um movimento interno assim muito importante para mim, de estar podendo contribuir para algo que fez tanto sentido, né? Trazendo esse desenvolvimento do pensar sistêmico, enfim, foi muito especial para mim, assim, de escrever, muito especial, muito mesmo, gratidão, Ana. Eu que agradeço. Silvio quase sempre o bendito entre as mulheres, né, Silvio, em todos esses encontros, de todos esses anos. Conta, quem é Silvio, pra gente aqui conhecer você? O Silvio é um coterapeuta, um psicoterapeuta e um engenheiro. Mas vamos ficar no que interessa aqui, que é o lado psicológico. Que nessa minha jornada, tanto por exatos como a parte das histórias, sempre me encantou, sempre eu vi que tinha algo lá. E um dia eu tropecei em você, né, Ana, na internet. E aí fiz o curso que só concretou tudo e mostrou, pois método e tudo, em como é a história, né? Afinal, nós somos seres humanos, nós somos história. Né? E as histórias, sejam nos livros, sejam no filme, sejam nos nossos, mexem com a gente. E na conterapia, quando a gente consegue trabalhar isso diretamente para um subconsciente, é algo não dá para falar. E aí, como foi participar do livro? Poxa, quando você convidou foi excelente, né? A gente passou. Eu acho que entrar na conterapia já foi passar por um portal, mas aí veio o portal Diamante, de entrar nessa atividade com vocês, de criar o livro. Uma jornada assim incrível de aprendizado após aprendizado. Parece que cada reunião saía com um monte de aprendizados, insights e tudo. E vendo o livro tomar forma, vendo ele ganhar corpo e ficando estruturado, foi uma experiência assim sensacional. Foi algo maravilhoso. E você sabe que o Silvio, ele trouxe, nossa, ele deu uma sacada pra gente entender ainda mais e ainda melhor como que funciona o conterapêutico, que é justamente o capítulo dele. O Silvio tá falando pra gente do encontro com o inconsciente, e aí ele vai explorar o aparelho psíquico, que é o capítulo dele que a gente tem aqui, e ele fala, Silvio, você vai ter que falar, eu não posso falar, tem que ser você a falar, aquela, né, o contrabando que a gente faz, fala do contrabando pra nós. É uma figura para tentar mostrar como funciona. A gente tem entre o consciente e o inconsciente, né? A gente tem um monte de coisa guardada ali no inconsciente que ele quer contar para o nosso consciente, mas tem ali o nosso tem o superego ali trabalhando na fronteira, que é como se fosse a alfândega, né, do aeroporto. Então você chega ali, o inconsciente chega com a malinha cheia de coisas que ele quer passar, mas a alfândega não deixa ele passar. Então o que ele faz? Ele tem que mascarar isso com figuras, com símbolos, com histórias, seja em forma de sonho, seja em outras formas. E aí ele passa pela alfândega disfarçadamente para o nosso consciente e o insight. E na conterapia a gente aprende a fazer o caminho inverso. Tentamos, né, fazer um contrabando lá pro inconsciente com os contos que a gente trabalha e cria. É algo assim, é indescritível de ver. E aí depois quando você aprende a criar e fazer e aplica, é maravilhoso. Ai, Silvio, grata pelo apoio todos esses anos, por estar aqui, por estar no livro, muito feliz. Ô Silvio, a sua filhota, eu acho que tem mais gente aqui comentando, hein? Tem gente dando oi pra você aqui. Sim, minha amada filha, a Pétala tá aí. Sim. Minha irmã Sara, eu já que legal, que bom que vocês estão aqui. Muito. A Pétala tem culpa nessa parte dos contos, porque quando ela ainda era pequena eu contava histórias para ela. Comecei nos livros, depois, né, criei
Pim Pim Pim, que era o personagem que eu usava para espelhar ensinamentos, para ela superar coisas que havia acontecido naquele dia e tal. Já tinha uma sementinha de quando terapeuta lá atrás, eu não sabia. Parece que é que nem constelação, né? Chega um momento que se alinha, e daí você consegue enxergar e, enfim, concretizar, materializar. E como os contos conectam as gerações, né? Essas histórias. Que maravilha. Muito bem, que bom. Então é isso, gente. É isso que eu queria apresentar para vocês. O livro. Silvio, Renata, que estão aqui, a Silene, que fez o prefácio e que de alguma forma tá aqui no livro, a Silvia, que tá em Portugal. Gente, onde é que vocês estão? Conta pra mim. Silvio e Renata, onde que vocês estão? Eu estou em Washington, perto de Washington. Oh, desculpa aí, eu estou perto de Washington, nos Estados Unidos. Eu estou em Aracaju. Esse é um livro escrito em múltiplos países. Ele tem. Não, e eu tô aqui em UK, e a Silvia que contribui com 2 contos lá pra parte dos contos tá em Portugal, e assim estamos nós, né? Um em cada parte do mundo, assim. Ai, que bom, Silene. É isso. Então, assim... Então, o que é esse livro, gente? Esse livro, assim, ele não é necessariamente para você ficar com ele na estante, sabe? Ele é prático, ele é quase um manual prático, reflexivo. Nele tem a experiência desses 10 anos que a gente vem desenvolvendo contoterapia, vem aprimorando. Ele foi escrito para você que gosta de histórias, para você que trabalha com escuta, para você que trabalha com a palavra. Então, terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, educador, cuidador, enfim, contadores de histórias, vocês que trabalham com escuta e com palavra. Esse livro é pra você, mas também pra você que busca, sabe? Você que tá buscando, que sente, que intui, que as histórias cuidam de alguma forma, esse livro também é pra você. Eu acho que ele tá aqui ajudando a gente a estruturar e apresentar a contoterapia como uma abordagem terapêutica séria, embasada, que traz um chão seguro para nós desenvolvermos essa abordagem tão linda, tão necessária, tão importante para nós hoje em dia. Nossa, mais que nunca, né? Hoje em dia, né? Pensa se não. É isso que esse livro está atendendo. Fonoaudióloga, claro, também, Mônica. A formação também continua. Começa ano que vem. Ano que vem tem a próxima turma em final de janeiro. Vamos celebrar? Vamos abrir um champanhe? Pra gente? Deixa eu pedir pro Jean abrir pra mim. Ô, Jean, você pode abrir? Enquanto ele vai abrindo, deixa eu contar pra você. Onde que você vai achar esse livro? Eu vou deixar no link, tanto do perfil do livro Conterapia quanto da Conterapia. Quando você clica, você vai tem a página de venda do livro da Conterapia. E lá você vai ter as opções, tá? Capa normal, capa dura. O e-book vai sair daqui mais ou menos uma semana, eu acho que eles liberam. E a capa dura... vai sair para a Europa, vai sair para os Estados Unidos também. Acho que amanhã no máximo tá funcionando, tá tudo funcionando. Mas o link de venda já tá lá, é só você clicar. Entra no site da Conterapia, www.conterapia.com.br. Clica lá no livro que você vai conseguir encontrar ele para adquirir. Então vamos, vocês estão com champanhe aí? Bora celebrar e brindar? Vamos! Temos que celebrar esse momento maravilhoso. Sim! Muito bem. Que legal. Dá um brinde na tela. Venha cá. Aí, pronto, celebramos. Esse aqui vai ganhar o Sábio Jean-Pierre. Esse é o Jean-Pierre Rosseto, a Ana Rosseto vem dele, ele é o amor da minha vida, é o cara que faz isso, tudo que poder acontecer, me apoia e me incentiva. Beijo, amo você. Obrigada. O amor e a celebração. Assim é, muito bem. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa live, que ouviram. Celebra, toma aqui junto comigo. Alguém tem uma pergunta? Alguma dúvida? Enquanto a gente... Só perguntar, manda aqui pra mim. Enquanto a gente tá aqui no finalzinho, eu vou dando uma resposta. Se eu não responder aqui,
manda no direto que a gente responde pra você. Grata, Salete, grata, Paulo, Pai! Amo você, pai! Ah, Lindo. Paulo, Salete, obrigada por vocês terem colocado pai. O pai tem 92, eu falei, né? E aí eles estão ali. Obrigada. Gente, vocês que fazem o curso, contoterapeutas, vocês que passaram por atendimento. Ai, obrigada a todos vocês. Por vocês fazerem parte dessa caminhada, dessa jornada. Senão eu não ia conseguir fazer esse livro. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo pra vocês. Até. Obrigado, Beijo. Ana. Até, gente.